mas é como se a gente estivesse passando nesse momento por uma libertação desse peso da armadura. Onde você liberta, tira a armadura e consegue acessar a potência dentro de uma sutileza. É como se fosse o desabrochar de uma flor, né? Ela, ao mesmo tempo, ela tem que ter a força pra ela poder romper aquele botão, né? Mas ela se abre delicadamente no tempo dela, na sutileza dela e na beleza dela, Sim, né? E aí eu vejo a mulher nesse lugar de muita força, precisa ter muita força. Ela precisa, às vezes, esquecer da sua essência pra ela estar o tempo todo em movimento. Porque não tem espaço, não tem lugar de fala, não pode maternar, não pode, né? No mercado hoje, você viveu a maternidade é um pouco complexo, é um pouco caótico. Oi, pessoal! Estamos voltando com o nosso projeto mais querido, com mulheres incríveis, inclusive, né? Que a gente vai falar um pouquinho agora nesse momento sobre feminino, sobre mulheres, sobre profissão, sobre maternidade, sobre viver, né? Basicamente isso. Porque psicologia, vocês sabem, é vida. Basicamente isso. Então nós resolvemos juntar nesse projeto tudo que envolve a vida. Então teremos convidados importantes ao longo do tempo, pessoas que vão compartilhar suas experiências, suas vivências e que com certeza vai agregar muito nos nossos processos também. Então, hoje nós estamos aqui com a Carol. Olá. Carol ajuda a gente, vocês já viram muito a Carol. A Carol ajuda muita gente no nosso grupo de mulheres. Ela comanda o grupo, tá à frente do grupo. E estamos também aqui com a Mi. Oi. Mirella. Mirella também é terapeuta, né? Pode dizer assim? Você é uma terapeuta. É um pouquinho diferente do contexto da psicologia, mas que também acaba trabalhando com mulheres, assim como nós, né? Em vários contextos também de vida e principalmente envolvendo a espiritualidade, né? Esse processo que também é um processo bem complicado, bem lindo, mas bem complicado também. E precisa de cuidados também, que é um pilar humano, né? Da nossa existência. Então, meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, se apresentassem, né? Da forma como vocês acharem importante. E aí a gente segue. Primeiro? Então, sou Mirella, eu trabalho com o feminino, do ponto de vista do útero, alma, consciência. Então, é esse olhar para dentro, mas um olhar para dentro para despertar essa verdade da alma da mulher. Então, tem a espiritualidade, tem a parte energética e também o corpo. Esse contato com o corpo, com o feminino, com o baixo ventre. Então, é uma terapia voltada para o feminino a partir do baixo ventre. Vai expandindo a consciência, vai trabalhando a espiritualidade, mas também, principalmente, a verdade da mulher a nível de alma. O que é que estamos aqui nesse momento. Uau! Eu sou a Carol, tenho formação em psicologia. Sou mãe da Alice, gestante do João Pedro. Sou mãe, sou filha, sou neta da Marina e da Marta. E junto aqui na Positivamente estou à frente do grupo de mulheres, né? E venho me descobrindo cada vez mais enquanto mulher, né? Me conectando mais com a essência feminina e com o feminino de cada ser, que eu acho que é o mais importante, né? Todos nós temos essa parte do feminino. E venho descobrindo cada vez mais um pouquinho disso. Tenho uma formação também, eu sou iniciada em Guardiã do Ventre. Olha! Então também trabalho um pouco com o feminino, com o sagrado feminino. Estudo desde 2016 sobre o sagrado feminino. E é isso. E é uma honra poder estar aqui conversando um pouquinho. Assim, primeiro que reunir nós três é difícil. Então vocês valorizem esse vídeo. Obrigada. Segundo que a gente trouxe um tema, acredito eu, pelo que eu escuto no contexto clínico, Carol também escuta no contexto clínico, ela atende também. A Mi também escuta muito, não é pouco, tanto quanto a gente. E eu acho que o ser mulher dentro desse mundo que estamos vivendo, dentro de tantos outros formatos também, né, que as
gerações foram vivendo aí. É um assunto delicado, é um assunto que hoje é mais explorado. Graças a Deus vem sendo falado sobre. Mas ainda existe dúvidas. Como lidar com ser mulher, né? Qual a melhor forma de lidar com isso? Mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa esclarecer pro pessoal, que eu acho que pode ser importante, vocês podem falar mais sobre isso, que é, qual que é a diferença entre um feminismo e um feminino? Porque a gente trabalha com mulheres, né? Todas nós trabalhamos mulheres. A clínica atende mulheres e tem o grupo para mulheres. E qual que é a diferença disso? Porque às vezes eu acho que as pessoas confundem muito isso, esse contexto do feminismo com o feminino. O que a gente poderia tentar trazer? O que eu entendo um pouco do que se apresenta para mim, eu vejo como algo que é o feminino como sutil e potente. Mas existe uma linha tênue entre você trabalhar essa sutileza e potência sem ser pela força e exaustão e, enfim, como se fosse uma guerra, como se estivesse guerreando. Sim. Ao mesmo tempo, se você volta para essa potência e sutileza com um olhar do feminino, você chega nesse poder de descansar, de entender, de intuir e acessar a potência, sem ser guerreando, sem ser no que leva à exaustão, no que leva ao cansaço, no que leva como se estivesse numa briga, numa batalha. Sim. Porque é um contexto desafiador, Sim. porque você quer ter a sua liberdade, buscar a sua... Falei sobre verdade de alma, sua verdade de alma também na profissão, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, mas falo por experiência própria também sobre essa linha tênue entre não precisar ser pela guerra, pela briga que precisou acontecer, que precisou ser, Sim. mas é como se a gente estivesse passando nesse momento por uma libertação desse peso da armadura, onde você liberta, tira a armadura e consegue acessar a potência dentro de uma sutileza. É o que eu consigo entender pelo que se apresenta e pela minha experiência. Assim. É como se fosse o desabrochar de uma flor, né? Ela, ao mesmo tempo, ela tem que ter a força para ela poder romper aquele botão, né? Mas ela se abre delicadamente no tempo dela, na sutileza dela e na beleza dela, Sim. né? Agora, o movimento do feminismo eu vejo como uma questão cultural, né? Mas trazendo um pouco dessa questão da luta, de certa forma até armada, né? Sim. Emocionalmente falando. Sim. Né, que as mulheres vieram com essa ideia, com busca da igualdade, né, e vejo movimentos, assim, de mulheres que ainda estão nessa luta, né, para mulheres que conseguiram sair dessa luta, né, e entender esse contexto que a Mirella falou, né, que a gente não precisa lutar. A gente pode ser feminina e feminista sem essa luta armada nesse sentido, essa armadura, né, da briga, da luta pelos seus direitos e tudo, né? Mas é importante ainda que a gente mantenha firme essas convicções, né? Pensando numa sociedade que ainda é injusta em relação a salários, em relação aos direitos, né? Em relação a papéis. Espaço para falar, de né? fala. Abertamente. Exatamente. Então, eu vejo, nesse contexto, essas duas diferenças, né? Entre o feminino e o feminismo. Sim, porque assim, no contexto, igual eu ouço mulheres, né? Então, você percebe a dificuldade dela. Eu lembro sempre quando traz esse ponto dentro do contexto clínico, às vezes eu lembro do que a Mirella fala comigo, do que a gente conversa também nos nossos encontros aqui na clínica ou em outros lugares, né? Que aí eu vejo a mulher nesse lugar de muita força, precisa ter muita força. Ela precisa, às vezes, esquecer da sua essência para ela estar o tempo todo em movimento, porque não tem espaço, não tem lugar de fala, não pode maternar, não pode, né? No mercado hoje, você viveu a maternidade é um pouco complexo, é um pouco caótico. E aí a maternidade talvez se torna também até mais dolorosa, né? Para aquela mulher que tá ali tentando ganhar um espaço. Então, quando chega no contexto clínico, eu vejo elas todas muito rígidas, muito fechadas. Armadas mesmo. Armadas, exato.
E aí esquece que ela também pode ser mulher, ela pode se permitir ser mulher, sentir, né? Eu acho que um dos pontos que eu percebo é a falta do sentir, das emoções. Não posso deixar abater, não devo sentir tal coisa, enfim. Aí elas internalizam isso e é um processo depois difícil de você desconstruir. Porque tem a resistência, né, para desconstruir esse processo. E nesse processo de vocês, como mulheres, houve esses momentos de dificuldade de desconstruir, de se permitir sentir o que vocês sentem, o que vocês trabalham hoje, como trabalham? Com certeza, eu entrei nesse universo através dessa rigidez do feminino. Né? Eu comecei a estudar e o sagrado feminino veio pra mim num momento onde eu tava na minha rigidez do feminino, onde eu achava que eu precisava a todo custo, né? Eu enquanto mulher, enquanto feminina, né? Eu precisava a todo custo ser superior ao homem, sabe? Pra poder conquistar o meu lugar no mundo, o meu lugar na carreira, o meu lugar na sociedade, entende? E aí, em um momento assim da minha vida, o sagrado feminino começou a vir e me mostrar que não é por aí, não é assim que as coisas devem funcionar, que eu preciso honrar, sabe, esse ventre, que eu preciso honrar a essência que me trouxe nessa vida enquanto mulher e dar lugar para essa flor desabrochar, sabe, que eu posso ser eu mesma, ser quem eu sou realmente, sem precisar ser forte, sem passar por cima de ninguém, sem passar por cima de nenhum homem, sem passar por cima de nenhuma mulher, principalmente, né? Então, veio, como se diz, a duras penas, mas chegou também no momento que precisava chegar na minha vida. É como se você pegasse a flor, igual você citou, Carol, e focasse só no espinho dela. Esquecesse da beleza, do cheiro, daquele, né, de toda a beleza de uma flor, mas vamos ficar ali só colocando o dedo no espinho, porque ela tem o espinho, mas e o que tá ali em cima? Esse desabrochar. Comigo, Lu, esse despertar do sagrado feminino, ele veio no momento pós-parto, onde eu precisava descansar, onde eu precisava nutrir o meu filho, me nutrir a Laura, porque estava também passando naquele contexto, né, como era filha única. E naquele momento, a Mirella antiga, que era armada, que precisava dar conta de tudo, tinha que dar conta de tudo, e não queria dar conta de tudo. Queria só descansar. Eu queria poder me nutrir meu filho, nutrir minha filha. E um contexto que a minha vida antiga, né, criou, que foi nesse contexto da mulher guerreira, eu tinha que dar conta. E aí veio uma depressão pós-parto. Que é onde o corpo, onde a mente, onde as emoções começam a entrar em cena para direcionar mesmo. Porque senão eu ia tentar fazer tudo. E era um tentar fazer tudo, não era alinhado com o meu propósito, com a minha verdade. Então, estava absurdamente pesado. E aí foi onde começou esse despertar. De entender que essa conexão com o feminino, ela gera potência, mas a potência, muitas vezes, precisa do descanso e da pausa. E de entender esse momento da mãe, de nutrir. Então, se é algo que não estava, que eu não conseguia passar por esse processo, não valia a pena. Eu estava exausta. E aí a necessidade da pausa, de entender esse ciclo da mulher. E não, eu não estava no momento de ser empreendedora ali, eu queria aquele momento dos filhos, de nutrição. Olhar para dentro, né? Olhar para dentro, eu não podia. E aí muita pressão acontecendo para que eu desse conta. E aí eu acho que também entra aquela parte de, tipo, eu não quero dar conta de tudo. Eu não quero dar conta de tudo. Nesse momento, a minha vida pede que eu dê conta disso daqui. E eu consigo. O resto agora eu não quero. Então, essa desconstrução de papéis e de entender que o feminino exige esse ciclo. E que quando você flui com ele, é leve. Se tá pesado, não tá fluindo, tá? Tá tendo resistência. É muito interessante quando você fala isso, porque apesar de nós sermos cíclicas, né? A sociedade que a gente vive, a jornada de trabalho, né? E tudo mais, ela não é pensada no feminino, né? Ela é pensada no masculino. Sim. Né? Porque o nosso ciclo de mulher, ele tem uma duração diferente do ciclo de um homem, né?
E aí, quantas vezes a gente tenta se encaixar nesse ciclo que não é nosso? E aí, quando a gente se permite falar assim, não, eu não quero poder fazer isso, eu não dou conta de fazer isso. É muito importante, porque a gente se olha. A gente olha pro feminino que habita em nós, né? E começa a se resguardar. Porque você falou, opa, eu preciso guardar uma energia, né? Eu preciso resguardar o meu feminino, o meu eu, né? Pra eu poder dar conta, pra eu poder sobreviver. É uma questão de sobrevivência. E existe algo em nós que vai sobreviver, que pede pra poder sobreviver. Mas olha pra você ver, até a gente chegar ao ponto desse esclarecimento, de precisar entender nosso limite, entender nossos processos, né, dentro desse contexto. Por mais que a gente esteja numa rotina totalmente encaixada e criada para esse contexto do homem, do masculino, essa pulsão masculina, né, essa energia toda, até a gente entender que a gente tá ali dentro, mas não precisa ser parte, isso é um processo de autoconhecimento, assim, gigantesco. E físico também, né, Lu? E Porque físico. o que acontece? As mulheres, elas entram nesse contexto do masculino. Sim. Como? Usando anticoncepcional. Então, você não cicla. Você não Sim. sente. Então, você não vai ter o momento, você não vai sentir a pausa Sim. no período menstrual. Sim. Você não vai sentir nada. Você As ficou ali. emoções, Você né? não sente. Então, eu não sinto, consigo me adaptar ao que é pedido. Ao que foi colocado lá atrás, nesse contexto, então, por exemplo, do feminismo, né? Sim. Você dá conta, se eu não Sim. sinto, eu consigo. Porque num movimento natural de um ciclo, você precisa dar pausa no período menstrual, você falam da TPM, o que vem à tona, eu preciso, não me suporto na TPM. Então, você não está suportando o que está se mostrando na sua vida. Então, vamos ajustar isso daí. Então, ou começa a esconder isso, né? Não vou sentir essas emoções, não vou ter que sentir esse cansaço para descansar, nada, para entrar nesse ritmo, e aí chega uma hora que o útero sente. E aí, na hora que o útero grita, aí precisa pausar e ver todo esse contexto. Pode ser, às vezes, o útero, pode ser comigo como foi uma depressão pós-parto. São inúmeras as formas de redirecionar tudo. Mas é para mostrar esse ciclo mesmo, essas fases, e que não é no modo trator. O modo trator, ele detona a saúde do feminino. Sim. Mental, emocional, física, em todos os sentidos. Sim. E a gente se vê, às vezes, né, naquela situação onde já não tem mais nada, não tem mental, você só tá existindo, você só tá indo conforme a onda, a maré, a situação ali vai levando. Porque precisou ser assim em algum momento, né? E aí, Precisou quem ser dirige assim. quem, né? Quem direciona a sua Exato. vida? Exato. Né? É todo um sistema. E aí você Sim. deixa de... Você perde essa conexão com a sua essência. Uhum. E você pensa, olha só, né, o que a Mirella falou, o tanto de consequência que isso pode trazer pra sua vida. Sim. Né? Então, precisa ser olhado com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, né? Não é fácil viver, às vezes, uma TPM, mas é um sinal do que você tá vivendo. É um Sim. sinal do que você tá passando, é um sinal sobre você. Sim. E aí, quantas vezes a gente quer negar isso? É um sinal de cuidado, né? É um sinal de cuidado. Você tá pesado? Por que tá pesado? Por que Aham. eu não me suporto? Por que eu me irrito com todo mundo? Mas essas perguntas levam a gente a esse autoconhecimento, né? A olhar pra dentro. O quanto é difícil olhar pra dentro. Na clínica mesmo, a gente vê as resistências. Você faz uma pergunta às vezes pro paciente, não necessariamente o paciente quer responder. Tem hora que ele quer brigar com você porque você tá fazendo aquela pergunta, né? Nossa, você tá indo muito fundo, não vai não, né? Não quero lidar com isso agora, Exatamente. né? Mas são situações que precisam ser pensadas. Se a gente busca saúde mental, física, espiritual, sei lá qual lugar você tá buscando, a gente não pode esquecer que o ser humano é um todo. Então, desequilibra um lugar, os outros são afetados também. Um exemplo muito simples é, você se irritou no trabalho, aí você leva isso pra casa. Você chega em casa, você briga com todo mundo que tá lá. Qual que é o equilíbrio que existe nisso? Saúde mental não existe, familiar de acolhimento, amor, vivência ali também não tem. E aí vai, né? As relações vão sendo conturbadas por conta disso. Você só tá distribuindo, né? Tentando distribuir e ver quem pega a sua dor, né? Exato. E se você parar, assim, analisar, conversando com uma mulher, então vamos nesse contexto feminino, como que tá como que é a sua sexualidade? Como que é seu prazer? Como que é seu ciclo menstrual? Como que é a saúde do seu útero? Só ali você já consegue
percebeu que se mostra toda essa dinâmica. E a partir dali você consegue também fazer esse mergulho e ir soltando. Porque foi necessário, a gente quando eu falo desse modo tratora e da guerreira e tal, foi necessário. Eu olho, por exemplo, olho para a história de vida da minha avó. Minha avó, ela ficou viúva, ela era mais nova que eu, com 7 filhos. Pensa bem. Precisou. E ao mesmo tempo, esses dias eu ainda estava pensando sobre isso, né? Precisou ser aquela mulher forte, mas ela tinha um feminino muito sutil, assim, isso eu sempre percebi. Mas também faleceu cedo, foi um AVC. Ou seja, o que estava tão forte naquela cabeça, o que estava tão pesado para ela, entende? Sim. Aí minha mãe veio também no mesmo contexto de ter que dar conta. Uma mãe ali que precisou, né, criar os filhos, o pai não estava presente, então ela precisou dar conta. Eu já vim também precisando dar conta. Eu preciso ser forte. Eu preciso dar conta. Mas aí, no momento que antecedeu esse despertar, veio tudo isso. Não, você precisa ser sutil. Você precisa, é isso, pausa. E nessa pausa, você entende a sua potência. Não é no modo tratora. Porque o corpo, ele sente. Então, as mulheres que me procuram, por exemplo, já vêm com essa procura... pelo corpo que já tá adoecido, já tá dando sinais, já tá mostrando desordem. E é útero. Até porque útero. Se chegou na parte física, é porque já tá gritando, né? Já passou por todos os corpos, exato. né? Que às vezes não sente o emocional, porque o anticoncepcional vai te deixar completamente linear ali. Então, chega a hora que às vezes o corpo já tá mostrando. Então, não é que você não vou falar que tem que largar o anticoncepcional, não é isso. Tem todo um contexto. Mas é entender que sim, é diferente quando a energia do seu útero flui, quando você consegue ciclar e tem os desafios, né? Então nunca vou ficar irritada, não é isso. Mas é dentro de um contexto que não te atrapalhe, porque, por exemplo, chegam mulheres para mim que não suportam a menstruação, porque não conseguem fazer nada. Mas o que está acontecendo ali? Quando a gente vai fazendo esse caminho ali para trás, um pouquinho, a gente vai conseguindo chegar no que está se mostrando, que o corpo já está gritando. De se reconhecer, né? Se reconhecer. Porque o corpo dá sinais, né? Basta só a gente ler esses sinais, né? E é muito importante quando a gente olha para o nosso feminino e consegue reconhecer esses sinais e fazer a própria leitura, né? Exato. Isso é muito bonito e muito mágico, porque é simples quando a gente toca esse feminino, né? E consegue fazer essas leituras. Sim. Né? O porquê que eu tô sangrando, por que meu sangue esse mês veio assim, por que eu senti mais raiva, por que esse mês eu senti tristeza. Né? O nosso sangue é um oráculo mesmo. E aí, quando você para e começa a olhar, nossa, então lá quando eu tava, né, na fase pré-ovulatória, eu tive esse sentimento, eu vivi essa história. Na minha fase ovulatória, eu vivi isso. Então, agora eu entendo por que eu tô desse jeito. Mas é engraçado, até a gente falando desse contexto, né, do ciclo feminino, da menstruação, desse processo que a gente vive ao longo da vida, né? Todas as mulheres vivem seus processos. Muitas das vezes você chega no ginecologista, ele te pergunta sobre isso, né? Ele faz perguntas, ele precisa saber, né? Pra poder te ajudar, o que você foi buscar. E às vezes a gente não sabe falar disso. A gente não sabe, a gente não observou o próprio corpo. Você se sentiu assim? Eu não sei. Você não observei. Não prestei atenção. Seu sangue é que cor, né? Não tem, assim, essa observação. O olhar pra si é muito complicado. É doloroso, talvez, né? Ainda tem muito tabu. Ainda tem. Eu acho que ainda falta cultura de apoio, né? Que talvez não esteja sendo tão reforçada. Ainda existe barreiras nesse feminino. Não, pode. Pode falar. Porque é o tabu e também camadas de abuso que esse feminino sofreu. Sim, com certeza. Então, é como se fosse camadas de proteção, eu não olho, então eu não acesso, então eu não... Porque realmente dói. Dói. E aí você pega em todo um contexto ancestral que vai se repetindo ali. Então, são dores que a gente carrega que vem lá de trás, que se manifesta no nosso feminino. Essa semana mesmo teve algo que me chamou a atenção de uma cliente onde todo o feminino ali em volta dela, mãe, tia, tal, todo
assim, mostrando a mesma desordem no útero. Então, algumas já vai pra cirurgia, outras já precisou retirar o útero, outras é uma cirurgia só ali, mas era um contexto assim, mãe, tia, avó, irmã, todas ali. Então, já é uma ferida que dói e que sangra em todas. E aí vem uma que começa, eu falei, você tá vindo aqui pra acessar, romper, né, esse pra ciclo. romper, exato. Pois é muito importante, né? É. E às vezes eu fico me perguntando mesmo. E é interessante porque quando você busca, explora um pouco, né, sobre a questão do paciente, porque dentro da psicologia, quando a gente faz um atendimento, a gente busca informações sobre a vida desse paciente, para ele estar ali dentro, né? Para ele estar ali dentro daquele contexto, você tem que buscar informação, né? O passado dele influencia o que ele vive hoje. Então, se eu tenho crença, ela veio de algum lugar, não veio do além, né? Ela foi construída através de vivência ao longo da vida. E aí, às vezes, a gente pergunta, a gente questiona, e eu percebo, assim, uma dificuldade muito grande de voltar nisso, de acessar como se fosse impossível o meu passado influenciar na minha vida. É o que você tá falando, é cíclico, se repete. Né? Se repete. Tá, se repete. Vamos observar, então, vamos olhar pra trás. Por que você tá repetindo o comportamento? Sabe? A pessoa... Ela não consegue notar essa repetição. E aí, quando ela percebe, parece que a cabeça dela explode, assim, né? Quando ela entende. Nossa, eu posso sair disso. Eu não preciso ficar nisso. Vocês percebem isso também, assim, das pessoas? Eu vejo que as pessoas hoje, elas estão muito racionais. Sim. Elas precisam ser racionais e buscar uma resposta concreta e coesa com aquilo que tá acontecendo, né? Mas muitas das vezes a resposta não tá só aí. Né? Isso, eu sou assim por causa disso. Tipo, 1 mais 1 é 2, entende? Mas na vida não é só assim que funciona. Então as pessoas, elas perderam essa capacidade de sentir, sabe? Essa sensibilidade que faz a gente acessar algumas questões internas e perceber, né? Se você tá repetindo padrão, se você tá... se movendo, né, para poder repetir as coisas que a sua avó viveu, sua tataravó viveu, e romper com isso, sabe? Porque senão você vai dando continuidade à situação, à doença, à crença, à ideia e tudo mais, e não muda. E aí a sua linhagem para frente, ela vai continuar repetindo isso. Então a gente se torna responsável por nós para poder romper com o ciclo, para que dali para frente aquilo não se repita. Aí que tá, né? Responsabilidade. Responsabilidade. E a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente se permite a sentir. Que a gente sai do racional, daquele racional, igual eu disse, 1 mais 1 é 2, e começa a sentir, né? Se questionar, buscar resposta, olhar para dentro, se observar, né? Se questionar, principalmente. E hoje as pessoas não têm esse hábito, né? E às vezes na clínica a gente sente essa dificuldade, porque uma das maiores respostas é: não sei. Talvez. Nunca parei pra poder pensar nisso. Mas ela não busca resposta, ela só fica naquilo ali. Ou né? quer a Na zona de resposta conforto. pronta, né? Ou quer que a gente dê a resposta. Resposta Não pronta. quer buscar por ela. Ela quer já chegar lá. Então, a receita é 2 colheres. Não, Exatamente. não tem. E a pessoa, ela precisa ser dona da própria vida, né? E a gente pensa que nós, enquanto psicólogos, terapeuta e tudo mais, a gente precisa fazer a terapia, buscar, né, as respostas, viver as nossas coisas pra gente poder curar, porque é uma pessoa curada que ajuda a curar outra pessoa, né? Ninguém consegue estar com as próprias dores, com as próprias feridas e curar uma pessoa, né? Feridas abertas, sangrando. Exatamente. Exatamente. Que esbarra no contexto lá da pessoa que está com você. E aí eu acho que o movimento é exatamente esse, convidar as pessoas ou deixar essa pulguinha atrás da orelha, né, da reflexão, para que elas também se movimentem nesse sentido, né? Não que elas vão se tornar, né, profissionais nesse sentido, às vezes não é um chamado, mas que elas se curem principalmente, né? Porque buscar uma terapia, buscar, né, um procedimento e tudo, uma análise e tal, mas você não se dispor a viver aquilo ali, não se permitir sentir aquilo ali, eu tenho medo de doer.
Sim. Dói. Dói. Sinto te muito. informar, dói muito, mas Várias passa. vezes. Mas passa. Agora, não sentir vai doer Também. por muito tempo e não vai Exato. passar, né? Dói, dói Mas sim. isso é real. As pessoas hoje, elas têm medo de sentir as coisas. Elas evitam dores. Evita o tempo todo. Numa sociedade de ansiolíticos e antidepressivos. Exatamente. Pra que eu vou sentir? Não posso sentir nada? Deus me livre, sentir alguma coisa, meu Deus. É melhor não sentir, mas aí entra e aí vira uma bola de neve. Uma hora ou outra vai se mostrar, vai gritar, vai chamar. É como se você teve consciência agora daquela questão e ficar jogando pra frente, pode ter certeza, lá na frente vai estar mais pesadinho, vai doer mais um pouquinho. Mas então é melhor olhar agora e sentir, igual a Carol falou, é sobre sentir. O feminino é sobre o sentir, antes de qualquer coisa. Porque senão, foi pro racional, fechou aqui o cardíaco, você não sente, o corpo grita. Vou contar uma coisa que aconteceu aqui, que foi muito interessante comigo, uns meses atrás, quando eu estava fazendo um autoatendimento voltado para o meu ventre. Naquele momento eu senti muito o meu ovário esquerdo. E foi uma dor assim que eu falei, nossa, acho que eu vou ter que parar. Mas foi só um beliscão ali e passou. No outro dia eu conversando com a minha mãe, ela falou que não entendeu muito, que ela não estava muito bem naquele dia. No mesmo horário, ela falou, precisei ir para casa da sua tia, porque ela teve uma catarse. Muito choro, muita coisa ali, que ela falou que foi vindo à tona. Eu falei, até sua tia não estava entendendo porque eu não estava assim. Foi no mesmo momento. Então, eu fiz algo pra mim, vou fazer pra mim, mas estava liberando nela. Então, o feminino tem essa potência. Então, ela não precisou entender sobre, saber o que era, ela só liberou do corpo dela. Mas a partir do momento que quem tem a consciência que precisa fazer algo, eu não sabia que ia fazer algo pra liberar pra minha mãe, eu senti pra mim. E doeu no meu corpo, ou seja, o registro também estava em mim. E foi liberado. Olha que interessante. Nem sei o que, não tá no racional, né? Não sei o que, ela também não, mas houve uma liberação. Nossa. São curas, assim, O mistério do feminino. A níveis, assim, inimaginários mesmo, né? É muito interessante. E você falou do feminino, né? Sobre o sentir é do feminino. E é importante a gente falar que o feminino não tá só na mulher, né? O homem também carrega o feminino. Né? Então, a gente vê essa dificuldade que às vezes os homens têm de acessar esse feminino que eles têm e de sentir, né? Então, assim, do mesmo jeito que nós também temos a energia masculina e nós temos o masculino em nós que faz a gente acordar todo dia cedo e levantar, etc, né? E se movimentar, eles também têm esse feminino, né? Então, é importante que a gente olhe para esse feminino deles e acolha, né, de certa forma, para que eles também comecem a se abrir para curar o feminino deles. Tá, né? Que é vamos muito... lá então. O que seria um feminino para um homem? Para uma pessoa que não sabe do que a gente tá falando. É principalmente essa permissão do sentir, eu acredito. Sim. Voltado para essa questão emocional, de, né, mais calmaria. Olhar pra dentro. Não só calmaria, às vezes são águas bem tempestuosas. Um barquinho um pouco, né, nas ondas ali. Exatamente. Pega uma tempestade, mas tá tudo certo, passa. Mas que também, quando não é sentido, desequilibra a energia masculina deles. Porque aí vai pra aquela opressão, aquela rigidez, que também é... Que a mulher também tem a energia masculina e quando também tá em desequilíbrio, entra nesse modo tratora. Entra na racionalidade excessiva e aí desequilibra o feminino. E o masculino, ele vai para a energia masculina, que é um lugar de descanso do masculino, mas aí bloqueia esse sentir. Então eu não sinto e tal, e vai ficando. Na hora que você permite que um homem consiga falar, chorar, ele acontece essa liberação. Acontece. Na clínica é ainda, assim, pelo menos aqui, né, posso estar errada. Mas pelo menos aqui na clínica ainda é difícil a vinda de muitos homens para o processo terapêutico, né? Pode ter muita relação com esse processo também. Mas não é sempre que a gente vê homens buscando psicoterapia ou algum tipo de terapia focando em se cuidar. Talvez tenham melhorado do que antes, talvez, né? Mas hoje não é muito frequente ainda. Sabe uma coisa que eu também observo nessa dinâmica? É que
é uma linha tênue também, porque muitas vezes o homem, quando ele entra no desequilíbrio dessa energia, Aham. e às vezes ele vai para a energia feminina desequilibrada, ele perde a postura como o homem ali, então, uma dinâmica de relacionamento. Sim. Então ele fica ele trava, entra a mulher precisando ir para a energia masculina. Então, onde as mulheres começam a desordem, o útero sentir, tudo desequilibra, porque ela precisou ir para a energia masculina, porque o homem não está ancorado na energia masculina. Sim. Então, existe também essa dinâmica, né? Às vezes ele vai demais para a feminina, se perde da masculina, ou às vezes ele está muito na masculina, que fica racional demais e não sente. Dentro de um relacionamento, por exemplo, como que isso pode se apresentar? Ou ele ele tá na energia feminina, vamos dizer assim. Então, ele tá fazendo de menos, ele tá muito ali, a mulher vai pra masculina. Então, ela passa a ser como se fosse o homem da relação, no sentido de prover, de fazer tudo. Ela entra em exaustão. Ela começa a manifestar várias desordens. Ou também, ele tá muito no desequilíbrio da masculina, então é muito racional e tal, inocente, e a mulher começa o desequilíbrio da feminina, que é essa passividade, pode entrar em contexto de abuso, enfim. Então, todo o desequilíbrio, ele gera desequilíbrio na dinâmica também do relacionamento. Afeta o relacionamento afetivo. É sobre o equilíbrio. Geralmente o homem, ele começa a ancorar mais a energia masculina, de aterrar, de conseguir ali, e aí ele vai desenvolvendo a feminina. A mulher começa mais na feminina, a cura, vamos dizer assim, dela, começa mais na feminina, e depois ela ancora aquela energia masculina. Então, a gente tá aqui hoje é uma masculina, por exemplo. A gente tá falando e tal, mas pode ser leve. Sim. Né? E, tipo assim, essas pessoas que chegam nesse contexto de desequilíbrio dentro de uma relação afetiva, mulher, homem, enfim. E aí? O que a gente faz com isso? Como a gente organiza isso? Começa a mulher, vamos trabalhar a energia feminina ali. Se ela tá, porque ela pode estar em dois extremos. Sim. Ou ela pode estar com excesso da energia masculina, né? E ela tá fazendo muito, aquela mulher que não sente, não sabe sobre o seu ciclo, e o útero tá manifestando desordem e tal, ela pode estar no desequilíbrio da energia feminina, que é a passividade. Ela não sabe sobre os sonhos dela, ela não consegue manifestações, ela não consegue realizar nada. Ela tá sempre, às vezes, em camadas de abuso e tá aquela... Você não pode sair de casa, você não pode trabalhar, você não tem o seu dinheiro. Ela tá naquela feminina, assim, ela não tá nada na masculina, mas tá ali completamente... Tipo, uma pessoa muito passiva. Passiva, sim. Esperando acontecer, né? Esperando acontecer. Não toma uma iniciativa, não tem esse movimento da iniciativa. Que falta a energia masculina nela. Isso. Porque a gente pensa que a energia feminina, né? É aquela mais receptiva, aquela que te traz pra dentro, né? E a energia masculina é aquela mais expansiva, reativa do movimento, entendeu? Então é importante que ao longo da nossa vida e do nosso dia também, a gente pensar num contexto mais micro, né? Ao longo do nosso dia, a gente desenvolva e saiba trabalhar essas duas energias, né? Então, que momento que eu preciso me recolher e ficar aqui na minha, me silenciar? E que momento que eu preciso ter uma postura? Que momento que eu preciso, né, tá ali, né, me mostrar? Né? Então, são essas duas coisas. E a gente pensa também na função do Sol e da Lua. Sim. Exatamente. Né? O Sol, ele vem, é a estrela maior que a gente tem, né? Então, ele aquece, ele dá a luz dele, né? Agora, a Lua já tá lá mais no papel de receber, né? Receber essa luz. Sim, de iluminar também, né? Mas receber essa luz e nos orientar à noite. E viver os ciclos dela também, né? Que ela tem as fases dela. Passa pelo ciclo. Ela tem as fases dela. Verdade. Exatamente. É isso. Na prática, assim, vamos lá, no dia, eu preciso trabalhar, né? Trabalho, tenho ali minha profissão, mas também como que eu me conecto com o feminino? Você não vai deixar de trabalhar, eu não vou trabalhar, vou fazer um escalda-pés aqui, vou ficar o dia todo. Não, você não faz, mas você movimenta a sua energia masculina, trabalhando, e aí quando você se conhece, você faz o que você ama, o que te dá, não é que são só flores, mas a sua missão, você tá dentro do seu propósito, mas você sabe o momento onde você para, por exemplo, e vai fazer um escalda-pés. E vai se alimentar com presença, com calma, um banho. É como se você reconhecesse o seu momento também de parar ali e te dar atenção. É o momento da deusa. Pensa, você trabalhou, numa você rotina, cuida da casa e tal,
Imagina um contexto de um banho com velas e uma música, um descanso e presença. Uhum. Um momento, sabe? Você não precisa ser na pressa, gritando, tal. Tem momentos, são assim, filho gritando e chamando e tudo rápido. Mas isso não pode ser sempre. Aham. Porque você tá só naquela energia Sim. masculina. Sim. Então você vai fazendo isso aqui, ó. Um café da manhã com presença. Que Sim. você prepara, que você nutre, que você mastiga ali com calma, que você respira. Você tá Você tá no presente, né? Você tá ali no Você presente. tá sentindo. Uhum. Você sente o gosto, você sente como que aquilo te nutre, você tá se nutrindo. Porque na prática a gente precisa estar equilibrando no dia a dia mesmo, nesse contexto. E aí vai lá depois, faz um escalda-pés no final do dia. Sim. Sente ali a erva, toma um banho à luz de velas, perfeito. Coloca uma música que você gosta. Uhum. Dança. Uhum. E aí você vai nutrindo a sua energia feminina. Mas ao mesmo tempo você também trabalhou, alinhou com o seu propósito, cuidou do seu lar, cuidou de você. Levou todo mundo pra escola, aquela correria. Fez também, então. Faz, porque a gente Exato. tá no dia, tá na vida, a vida Tá tá na vida, exato, acontecendo, né? né? Exato. Ah, no ciclo menstrual eu vou cobrir a cabeça, deitar, não vou fazer nada. Não, mas você vai fazer mais devagar. Você vai No outro desacelerar. ritmo, né? Porque se nesse ciclo você não desacelera, no outro, seu período menstrual, ele vem mais pesado. Uhum. É como se o cansaço ficasse acumulado. Quantas Uhum. mulheres me falam isso? Cansaço acumulado, exato. Muitas, eu diria. Eu, às vezes, né? Todas nós, Todas nós. Exatamente. Mas isso é um ponto interessante, porque às vezes as mulheres, por exemplo, que provavelmente estão escutando, elas vão pensar, tá, eu tenho uma rotina louca, tenho 3 filhos, não sei o quê, faço isso, faço aquilo. Como é que eu faço pra eu lidar com tudo isso aí, né? Vocês estão falando, que legal, que bom, né? Tem que fazer isso aí, nós vamos fazer, então. Mas como é que eu começo? Como é que eu... E aí? Como é que eu falo? Então... Marca um atendimento com a gente. Uma Começando boa. Uma boa. Eu criei chama Jornada de Autoamor, né? Que é um curso online onde eu coloquei ali durante 28 dias, assim, 28 passos, que é na prática mesmo. É o café da manhã, é o banho, os escalda-pés, é a leitura. Eu coloquei isso na prática, porque eu sou mãe de 2 filhos. Sim. Não tenho uma rede de apoio aqui, comigo é na correria, sim. É na loucura, né? na hora da Então, escola. assim, mas eu decidi não fazer disso uma loucura. Sim. Eu decidi fazer... Eu quero viver essa minha vida. Então, ela não vai ser uma loucura, ela não vai ser pesada. E se eu sinto que eu passei um pouquinho ali, a entender sobre limites também, Sim. né, Carol? Se eu sei o meu limite, eu sei quando eu passo dele. E aí, se eu passei, eu vou 2 passinhos pra trás e vou entendendo, vou recalculando. Tem um ponto aí, assim, super, super, nossa, mega importante. Eu considero importante, assim, igual você tá falando, né? Entendi meus limites, desejei viver essa minha vida e tal. Presença. Quantas vezes a gente escuta pessoas vivendo, entre aspas, né? Porque pra mim tá passando por ali, né? Passando pelo agora, mas tá pensando assim, nossa, mas se eu não levar na escola, ou se eu atrasar, vai acontecer aquilo e aquilo. Tipo, caramba. E às vezes, meus pacientes, muitos, né, com sintomas de ansiedade, ou às vezes com transtorno de ansiedade, eu falo, tá, como é que você sabe que isso vai de fato acontecer, né? Aí a gente questiona a crença. Mas a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Eu vou viver aqui o meu presente, né? Vou tomar um café com calma, entendendo o que eu tô fazendo. Eu vou, né? Quero viver esse momento presente. Quero viver essa minha vida que eu estou vivendo. Que eu tô com dificuldade, com o que for, mas eu quero viver essa vida. Não é na primeira tentativa. Não, não é. Às Nunca. vezes a ansiedade ataca, just na hora que você pega pra tomar um cafezinho com calma, começa, nossa, eu tenho que fazer isso. O trem desmorona da cafeína. Vamos no chá, vai tomar um chazinho. Não Muda, troca o café. Eu tenho presença e tudo. Isso é um treino, isso vai acontecendo. Mas as pessoas têm isso de viver mais lá na frente do que no presente. Ou lá atrás também. Ou lá atrás também. Aí a gente fala de uma depressão, né? Que é viver mais de passado. Exatamente. Mas a gente percebe isso hoje na sociedade. A sociedade tá assim. Ela faz algo aqui, mas o algo que ela tá fazendo aqui já é pra lá na frente. Não é necessariamente pra eu estar aqui. Isso Mas por quê? Porque isso você adoece. tá lá na frente, ou lá atrás, você tá na mente, né? Você tá pensando. O não, agora é sentir. Foi o que a Carol falou. Não Exato. sente. Não sente. Se eu não sinto, eu não consigo estar aqui. Exato. Porque é isso que você tá falando, né? Que você criou essa questão dos 28 dias, né?
E é isso, é se desafiar todos os dias a viver o presente. Vai dar certo na primeira? Não. Não dará, provavelmente. Você vai ficar um pouco decepcionado. E pode dar certo em alguns momentos do seu dia, em outros momentos não. Então, às vezes no café não deu certo, mas em outra coisa você se propôs, deu. Sim. Mas e a paciência para poder fazer isso ser persistente? Eu acho que isso falta um pouco nas pessoas, assim. E é essa desconexão, né? É, Porque a sim. paciência ela é uma virtude que ela é adquirida na prática, no dia a dia, no autoconhecimento. Ninguém tem paciência, a paciência não brota assim, né? Num estalar de dedos. Vou comprar como se aqui diz. 3 grãozinhos de paciência. Grãozinho de porque se paciência. vendesse. Pois é. Então ela, A galera tava com a galera, Estoque. já ia ser. Então ela é construída, né, ao longo da jornada, né? Principalmente ao longo da vida, porque se a gente for pensar, quem são as pessoas mais pacientes? Se a gente for pensar numa jornada de vida, né? As pessoas mais pacientes são aquelas mais velhas. São os idosos, são os mais sábios, que não levam a vida na rapidez. Até os passos, né? Se a gente for observar como que os nossos avós caminham. Com passos lentos, calmos. Pra viver uma vida inteira. Pra que pressa? Né? Pressa pra quê? Exato. A gente aqui, ó, né? E a gente tá ensinando as nossas crianças a serem assim. Né? É isso. Então, por que não aprender com os mais velhos, né? Sobre como ser mais paciente? Sim. Porque a gente traz essa essência dentro da gente também. Né? A gente, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente acaba tendo que se aventurar como um jovem, né? Como uma jovem, né? Mas também trazendo a sabedoria de uma pessoa, né? Que já tem o conhecimento sobre aquele assunto. Tentar equilibrar. E o Exatamente. ciclo menstrual mostra tudo isso. Tudo né? isso. Aquelas 4 energias ali. Tem aquela donzela no período pré-ovulatório, que é aquele pra vida e tal. Tem a anciã, que é no menstrual, que é onde a sabedoria. É o dia que você se sente mais idosa e o dia que você se sente mais jovem. O que esse ciclo me mostrou? É assim que a gente... Uma aquela análise, sabedoria, né? uma análise. Exatamente. Tanto que a TPM, né, a gente fala que é atenção pré-menstrual, né? Mas eu uso muito que é tempo pra mim. Exatamente. Também. Tempo pra mim, pra eu poder pensar, pra eu poder refletir, pra eu poder analisar, pra eu poder ver os pontos, como se fosse uma análise de projeto mesmo, né? Que eu acertei, o que eu preciso fazer diferente, né? Aquela Parar ali, quantidade- fazer um balancete, né? Do Que é quando a gente encontra o nosso limite. Uhum. Né? Nisso eu passei do limite. E assim, a gente precisa passar do limite para trazer o aprendizado. Porque se a gente Claro. nunca passa do limite também, a gente não Não recebe esse sabe, aprendizado. Errar faz parte do processo, né? Faz parte, exatamente. E ontem eu até comentei com uma pessoa que isso tudo aqui chama vida. Né? E a vida é para ser vivida. Se fosse para só acertar, ela não chamaria vida. Ela teria outro nome. Então a vida é para poder viver. É para poder errar, para poder acertar, para poder viver essas experiências, para trazer o aprendizado e o amadurecimento. As pessoas buscam muito perfeição, né? Porque eu não quero errar, então... Não posso errar? não posso errar, então tem que ser perfeito. E se não tiver perfeito, também não vai funcionar. Ou eu não vou pôr em prática, porque não saiu perfeito. Então você fica no mesmo lugar, você não sai. Procrastina pelo medo de errar. Exato. E aí evita projeto, evita escolhas, evita sair de uma situação, de um lugar, de qualquer coisa, né? Na vida a gente... Evita viver. Porque tudo eu posso errar. E aí, eu não quero, não sei, não quero lidar com isso. Porque se eu errar, eu vou ficar triste, eu vou ficar magoada, eu vou sentir. Eu vou ter que lidar com o resultado. Exato, com a consequência. Não tô afim, né? E aí a gente se prende nisso, de procrastinar, né? Tantos outros nomes que a gente pode dar para essa situação. E bancar esse erro, bancar essas escolhas, é a postura da mulher adulta. Sim. Sai daquela criança interior ferida e vai pra mulher adulta, né? Sim. Essa mulher banca as escolhas dela. É bancar os nãos que fala, os sims, e aí é a mulher adulta. Os nãos que às vezes a gente precisa falar pra gente mesmo, né? Sim. Eu não posso, eu não devo, eu não vou. Eu não quero. Eu não quero. O poder de um eu não quero. Porque não às faz vezes, sentido. porque é muito difícil, né? A gente às vezes espera que as pessoas decidam por nós, né? E a partir do momento que você precisa se decidir por você, fala, opa, aqui que vem o momento que eu preciso crescer. Não, eu falo que algumas pessoas até esperam que o outro leia a mente delas. Porque também se manifestar e falar, eu não quero, não faz sentido pra mim,
não condiz com o que eu busco, ou com o meu valor, ou com qualquer outra coisa. O não é... muito desafiador. Não, ele é muito desafiador. Essa semana aconteceu isso em terapia, onde eu e a cliente estava falando sobre isso. Que eu falei com ela, você pode não querer. Não é, você não tá aí para ser escolhido. Não é todo mundo que diz sim para você, você tem, né? Você pode não querer. Mas conseguir ter consciência que eu não quero isso, e conseguir soltar essa voz, esse laríngeo, né, desbloquear, falar, não quero. É desafiador, é um caminho. Nossa. Porque a mulher boazinha, ela tem que querer. Tem que querer. Ela tem que salvar, ela tem que querer, ela tem que dizer. Tem que ser uma heroína. E aí o não tá pra ela. Não tá pra ela. Porque o sim que você fala pro outro é um não pra você. Muito. Muitas das vezes. Agora, o não que você fala, não quero, às vezes é libertador pra você. E não tem que explicar. Não tem que ter justificativo. Não fez sentido pra você, então é não. Mas e a culpa, né? A culpa. Existe a culpa. E aí? O que é isso? Porque assim, eu falo não, aí, né, uma pessoa que tem essa dificuldade, ela vai falar, não quero. Vamos supor que seja o primeiro dela. Primeiro não da vida dela. Né? Lógico assim, primeiro não entre aspas, mas primeiro não. Com consciência, vamos dizer assim. Nossa, e a culpa? E os pensamentos que passam na cabeça dela, tipo, será que eu fiz certo? Será que eu devia ter falado? Será que... Né? E aí? Por isso que eu vejo que é um desenvolvimento em conjunto, né? E são etapas, são degraus que a gente precisa ir subindo, né? Desde começar a entender os seus ciclos, né? Entender que existem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de avaliação, né? Até chegar a momentos de reconhecer o seu limite. Aí sim você vai se libertando aos poucos desse medo do julgamento e da autocobrança para vir esse sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa, ele traz uma vibração muito baixa, né? Se a gente for medir, assim, em frequências, né? A vibração da culpa é uma vibração muito baixa. E aí, até a gente conseguir sair desse sentimento, às vezes não é só sobre lidar com a culpa, porque se a gente trouxer a culpa, às vezes a pessoa não vai conseguir elaborar muito, porque ela precisa sair de um estado de consciência, um estado emocional, e até se elevar a outro. Então, às vezes, se trouxer... né, questionamentos, né, e reflexões nesse sentido, olha, vamos se conhecer, vamos buscar essa reflexão, vamos ver como que é a questão do limite, até onde você dá conta, por que você passou desse limite, para não trazer a culpa como foco, entende? Para deixar que a pessoa se desenvolva ali por trás, né? Que às vezes é uma forma de poder trabalhar isso e trazer essa consciência, mas sem ser o enfoque central, né? Sem dar holofote pra isso. Porque ela às vezes não vai ter, não consegue enxergar o porquê da culpa, né? Vem muito também do pertencimento, né? Porque se eu falo não, a pessoa pode não me querer mais, não estar mais próxima. Então, não pertenço. Eu vou sempre falando sim, porque eu tô naquele grupo, eu tô naquele relacionamento, trabalho. Ele vai para pertencer. Mas a partir do momento que você tem um pertencimento de si mesma, você consegue, não, eu banco as minhas escolhas. Então, se esse não afasta aquela pessoa, é porque teria que afastar mesmo. Mas aí vem essa autonutrição. Você tem que estar muito, muito nutrida para não entender que aquele não vai ser uma falta para você, né? Sim. E como o outro vai interpretar... Acho que esse é o grande peso, né? E o que o outro vai pensar? Não sou mais a boazinha. Olha, e aí vem lá da infância. Quando você falava não, você podia falar não, você tinha que agradar aquela criança boazinha. Boa. Não podia agradar, por quê? E volta de novo uma construção, né? Como que a gente recebia os nãos também do nosso pai e da nossa mãe, né? Porque às vezes a gente precisa olhar para essa criança ferida, né? E acolher essa criança dentro de nós, né? A gente abraçar a nossa criança interior e falar assim, não, tá tudo bem. Receber um não, tá tudo bem. Olha, você recebeu, você pode desenvolver capacidade de dar o não pro seu benefício também, pra sua qualidade, seu bem-estar. Aquela ferida da rejeição também, né, Carol? Exatamente. Porque, então, assim, nesse contexto, né, dos filhos, por exemplo, hoje a gente tem uma geração um pouco diferente, né, de crianças, assim, diferente dos contextos anteriores. O que é sempre normal, porque uma geração sempre é diferente da outra. Mas o que vocês acreditam, assim, que vocês conseguem visualizar dentro desse trabalho que vocês fazem,
que às vezes não tá funcionando? Na criação, nesse contexto de família. Até porque vocês são mães, né? Também, assim. Vocês lidam com os próprios filhos nesse contexto. Não, na prática, ontem aconteceu, por exemplo, Benício não queria ir pra escola, e chorando, Aham. sentindo aquela dor emocional, eu quero ficar aqui. Aham. Eu cheguei e eu conversei, meu filho, eu entendo que você quer estar aqui, quer brincar, quer estar perto da mamãe, mas a gente vai. Então, foi um não pra ele, eu disse, não, você não vai ficar aqui em casa agora, eu preciso Aham. trabalhar depois, tá? Você precisa ir. E de uma certa forma, vai criando essa resiliência, assim, tá? Sim. É uma coisa, não é o que eu gosto, porque a criança, ele entendeu, tipo, um não, minha mãe não quis que eu ficasse em casa, Uhum. né? Mas pra ele era um compromisso que ele precisa ter pro desenvolvimento dele. Porque é uma Então, construção gerou uma importante pra conversa. criança, né? Sim, então, mas primeiro eu conversei, eu Sim. entendi, eu entendo que você não quer ir. Aham. Eu entendo que você tá chorando, Você que validou você as tá emoções triste. dele. Isso, É, empatia. não é tipo, você tem que. Eu entendo. A mamãe sabe que você tá triste. Ele foi para. Eu mostrei que eu entendi empatia. Eu entendo que tá assim. Uhum. Mas agora a mamãe vai trabalhar e você precisa ir. Ele vai entendendo o que ele precisa fazer. Mas é um não, né? Foi um não. Porque a gente precisou. nem sempre faz o que gosta também, né? Às vezes. Que era algo que, por exemplo, eu não fazia. Quando, quando a Laura, da idade do Benício, quando ela tinha esse show e tal, não queria, eu deixava. Não, então você não precisa ir, você pode ficar. Mas eu tinha compromisso, então eu falava um não pra mim, Sim. né? Eu eu tava com ela ali, ia estar com ela mais tarde, tinha tempo de qualidade, mas pra não falar não pra ela, eu falava não pra mim. Aí eu Entendi. deixava de fazer algumas coisas que eu queria fazer. Ontem já foi diferente. E ontem, vamos trazer a realidade aqui. E ontem, por exemplo, eu não tinha o atendimento na parte da tarde. Mas era uma tarde que eu separo na minha semana para o meu autocuidado. Sim. Onde eu me autoatendo, onde eu tomo um banho de erva. Se eu não levasse ele para a escola, eu não teria. Aham. Então eu ia falar sim para ele e não para mim. E eu passaria a tarde estressada porque eu não tive aquele tempo onde eu colocar o celular na tomada. Eu sei que eu preciso daquele tempo. Então ele foi, brincou, foi ótimo, fotinhas da professora. Não foi um sofrimento para ele. Primeiro eu mostrei empatia, depois ele foi. Você acolheu. Acolhi, mostrei que precisava ir Legal. e não abri mão de um tempo que é importante para mim. Muito bom, legal. Porque, no fundo a gente sabe, né? A Uhum. gente sabe o que pode, a gente sabe o que não pode, a gente sabe o que deve, o que não deve, né? E aí é a grande equilíbrio, né? É onde precisa haver o grande equilíbrio entre a gente ter a empatia, a gente saber falar o não, né? E ter esse movimento de levar a consciência. Não é simplesmente um não e pronto, acabou. Explicar, né? Explicar, né? Porque talvez assim a nossa geração e as gerações passadas foram criadas com base nesse não, sem um porquê, Uhum. né? E precisavam engolir esse não e aceitar esse não. Agora, assim, né? As gerações vão evoluindo, as pessoas vão evoluindo, crescendo, tomando consciência, né? Eu vejo que é importante isso, né? Porque são dois viés. Eu vejo pessoas que são permissivas demais, por medo de falar não, Sim. que Exato. entra nesse contexto que você disse, né, Mirella? Que eu Mas vivi. também pessoas, às vezes, ligado muito à rigidez, né? Então, precisa haver esse equilíbrio entre é o momento de falar não, eu preciso falar esse não, mas eu preciso mostrar também, explicar o porquê do não. É, mas olha pra você ver, se o adulto tem essa dificuldade de falar não, talvez isso interfira nessa relação. Exato, Né? Muito, exatamente. E eu vejo assim, eu aprendo muito mais com a Alice, com a minha filha, né? Com esse movimento de Sim. me tornar mãe, me tira muito mais da zona de conforto do que se fosse propriamente um trabalho de autoconhecimento, entende? Porque é um resgate a todo tempo. De ter que saber, de ter que resgatar coisas da minha infância, coisas da minha criação, curar para não repetir, Sim. mas também tirar ideias, buscar ideias para poder trazer um movimento diferente para a criação dela, né? Nossa. Então são dois viés diferentes aí que a gente precisa estar nesse equilíbrio. E entra a questão da culpa aí. Porque, por exemplo, por que lá atrás eu não conseguia falar não Uhum. pra Laura nessa mesma situação? Porque eu não me... Como assim? Eu vou falar que ela precisa ir ali pra escolinha porque eu vou tirar uma tarde pra cuidar de mim?
Não, eu não mereço cuidar de mim. Uhum. Eu só poderia acontecer, não, você precisa ir, se fosse para trabalhar muito, porque eu precisava trabalhar muito e tá muito exausta e fazer muita coisa. Aí a gente vai vendo como a gente vai conseguindo elaborar e mudar e evoluir. Então ontem foi simplesmente, não, você precisa ir, entendi, expliquei, e era pra cuidar de mim. Uhum. Sim, mas aí o julgamento, você acha que não fica? Você acha que não ficou uma vozinha? Mas nossa, você vai forçar ele ir, Uhum. porque você precisa se autoatender, porque você precisa ter um tempo, respirar, tomar seu banho de ervas. Como assim? Isso é errado. Uhum. Não, não é. É o meu tempo. É como Eu se fico fosse... melhor pro meu filho assim. É como se fosse fútil, né? Exato. Como Porque se fosse fútil. autocuidado, pra quê? Exatamente. Eu já peguei a minha mãe várias vezes nessa fala, sabe? Nesse contexto de fala, tipo... Aí eu falava pra ela, vai assistir uma televisão, né? Vai ver uma série, vai dormir, sei lá, faz alguma coisa assim pra você, né? Aí ela olhava pra mim como se aquilo fosse, tipo... Quê? Como assim? O que você tá falando? Não, eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que... Como é que ela falava? Eu tenho que lavar a roupa, eu tenho não sei o quê. Falei... Aí eu olhava aquilo, tipo, mas não vai parar? Não tem como parar? Não tem como sentar na cadeira? Mas sabe aquela coisa, tipo assim, quem cuida de quem cuida? Exato. Aí você chega isso. naquele momento, como mulher adulta, sou eu que vou me cuidar. Então, se eu não tiver essa pausa, não me autonutrir, daqui a pouco eu tô sem paciência com o filho, na aceleração de novo. Então, não, eu vou fazer isso. E nessa questão da mulher adulta, eu percebo que isso ainda é pouco, é raro. Porque você tem que assumir as rédeas da própria vida, né? Você tem que desapegar dos seus laços, você tem que fazer uma outra construção. Eu acho isso ainda raro. Não é todas as pessoas, vamos dizer, todas as pessoas se despertaram para entender isso, para essa consciência. Porque, igual o exemplo que eu dei da minha mãe, a minha mãe não tá nisso ainda. Ela tá em outro, sei lá, outro momento. Mas essa responsabilidade, pô, eu mereço, né? Eu preciso sentar aqui, eu preciso ver uma série ali, porque aquilo ali pra mim é importante. E aí vem a culpa junto, né? A culpa de sentar, a culpa do que vão dizer. A minha mãe tinha muito isso também. Nossa, era uma coisa assim que eu ficava horrorizada. Que eu tava na adolescência, eu não entendia o que ela tava falando. Pra mim, meu cérebro bugava na hora. Ela falava, então, não posso sentar porque vai vir visita. Aí eu ficava, tipo, o que tem a ver a visita com o sentar? Não faz sentido. Não, mas eu tenho que limpar a casa. Imagina a visita chegar aqui e ver. Vai ver que tá bagunçado, tá desajustado? O que tem? Sabe qual que é a beleza disso tudo? Qual que é o problema disso? Porque a mulher, quando ela também tá no servir, equilibrado, é muito lindo também, né? Sim. Aquela mulher que cuida do lar, que não, coloca, sim. sabe? Mas é o equilíbrio. Porque Sim. você consegue fazer isso e consegue se cuidar. Sim. Se você não se cuida, aquilo virou peso. Porque vira um fardo. Um fardo. E a pessoa adoece, você vê ela naquele processo que parece que ela tá desajustada o tempo todo. Não tem tempo de pentear o cabelo. E ela vai sendo engolida por aquela rotina que às vezes a gente mesmo co-criou aquilo. A gente mesmo intensificou aquilo, mamães, pega uma tarde, vai tomar um banho vai pro spa, vai pro spa, massagem. se pode em casa mesmo, faz um escaldapés, um banho, veja uma série, toma um banho com presença, coloca uma música, canta, sabe? Qual música você gosta, canta e tenha esse momento, que é colocar um celular na tomada, assim, você tá revigorada, você é uma mãe melhor a partir disso. Certeza. Nossa, uma mulher melhor, uma né? mulher, porque você pelo fato da mulher, primeiro mulher, agora, né, mãe. E à medida que você faz isso, né, aumentando a frequência disso, a persistência desse autocuidado, de se olhar, acredito que com o tempo você se reflete melhor em tudo à sua volta. Com certeza. Com seus filhos, com teu marido, com o seu companheiro, com quem estiver com você. Com amigos, com trabalho, com qualquer relação que você esteja inserida. E tira o peso dos filhos. O filho tira não é o um peso. Eu tô aqui, minha mãe consegue. Nossa, isso acontece porque a muito. mãe às vezes não consegue fazer isso. Não é nem que não consegue, nem tenta, nem coloca isso como prioridade. Uhum. E aí
tô exausta por causa de você. E vai jogando aquele peso e vai, às vezes fala, verbaliza. Tem gente que fala. E às vezes você pode não conseguir uma tarde de autocuidado. Mas que seja no final do dia, um pouquinho de Uma hora autocuidado, ali. porque banho a gente toma todo dia. Um banho ali que você coloca com presença, é muito simples você tomar um banho à luz de velas, né? Isso não é caro, isso é uma coisa que você já ia fazer com presença. Ouviu? Você lembra de qual música você gosta lavar de o ouvir? cabelo com calma. Qual música? O que você gosta de ouvir? E É porque às vezes aquele isso também não tá momento. sabendo, né? Exato. Qual música que gosta. sabe. Só Já não galinha sei mais. picadinha quando Exatamente. E aquele momento é essencial para a maternidade, Aham. para o relacionamento, né? Tá um relacionamento ali. Exato. Isso precisa. Para a sexualidade. Sim, e é Exato. interessante, porque em todos esses papéis aí, é uma mulher que está inserida, né? Então, se a gente deixa essa mulher pela metade, né? A gente está vivendo coisas pela metade, a gente está vivendo uma maternidade pela metade, a gente está vivendo uma mulher na sexualidade pela metade, a gente está vivendo uma profissional pela metade, né? E aí, por exemplo, uma mãe pela metade, que filhos, né, que cria, que você está criando, né? São filhos pela metade também, né? Se você é líder, né, na sua empresa, né? Se você tem um time, né, que você precisa estar ali junto, você está desenvolvendo um time pela metade, né? Então, isso reflete muito no que a gente está fazendo, no que a gente está refletindo para o mundo, né? Então, a gente precisa ser uma mulher inteira. E quando a gente se torna uma mulher inteira, a gente atrai pessoas inteiras, a gente atrai um homem inteiro para perto da gente. A gente atrai pessoas, companheiros e parcerias inteiras para junto da gente. Então, é tudo que a gente emana. Se você é pela metade, você só vai buscar coisas pela metade. Agora, se você é inteiro, você não vai aceitar coisas pela metade. E construção, não é mesmo? Que É uma construção. E não é do dia pra noite, não é fácil, a gente sabe disso. E há muita beleza nesse E há caminhar. muita beleza é um nisso. caminhar, então você vai se descobre aqui, Sim, ali, você e aprende vai o vendo a tempo beleza todo. disso. Recalcula a Pode ser rota o tempo leve. todo também. Pode ser Desconstrói, leve. deixa a bagagem que desconstrói. precisa deixar ao longo do caminho e faz parte. Isso é uma jornada. A vida é uma jornada. Não tem como a gente não viver ela dessa forma. Até porque, igual você falou, ia ser outro nome, né? Se não Ia fosse ser outro desse nome. jeito. A gente põe qualquer outro nome e toca. Tá ótimo. E é Mas muito não é lindo. assim. Nossa, esse autoconhecimento feminino, ele é muito bonito. Ele é muito. Talvez as pessoas precisam falar um pouco mais sobre isso. Se abrir um pouco mais sobre isso. Pensar um pouco mais sobre isso. É lindo demais ser né? mulher, gente. É lindo demais. Exato. A potência de um útero, é a criação da vida, Da né, vida. mamães? É lindo, é lindo. Não, é E muito divino. E etapas a serem respeitadas, né? Acima de tudo, que é o que a gente falou o tempo todo. Ciclos, né? Então, conscientizar, respeitar, vivê-los, né? Da melhor forma possível, Se dentro você da realidade de sente, cada um. Isso flui com muita leveza, assim, quando você se conhece. Não precisa ser caótico. Não. Não precisa ser caótico. Exatamente. E pensando que as nossas emoções, elas são um elemento água, a partir do momento que a gente deixa fluir, né, esse feminino dessas emoções, né, essa nossa jornada, ela flui com muito mais naturalidade, com muito mais simplicidade. Né? A gente vê que, às vezes, um rio, ele toma o seu curso, né, ele corta montanhas, né, ele passa por pedras e tudo, e ele vai fazendo o caminho dele. E a gente tem que fazer da nossa vida um rio também, Uhum. né? Se for o caso, passar por montanhas, cortar alguns obstáculos, passar por debaixo de algumas pontes e vai seguindo o seu fluxo naturalmente, até desaguar no mar. Nessa imensidão toda. Bacana. Agora, se parar, água parada, parou ali uma pocinha, parou, quero ficar aqui, aqui é confortável. Aqui é Aí gostoso. já sabemos o que acontece com aquela água parada, é o feminino. Haja poder de transformação, de transmutação para essa água parada. Nossa! Nossa, Deus. É mais fácil fluir, por mais que tenha seus desafios. Às vezes parece cômodo ser água parada, né? Nada acontece, nada me atinge, nada me abala. Eu controlo as minhas limitações ali dentro daquele lugar que eu estou. Então, é mais fácil. Mas talvez não é o que te faz feliz,
Não é o que traz pra você aquilo que você tá buscando. Seja tranquilidade, amor, felicidade, sei lá, né? Estamos profundas, estamos muito profundas. É ser mulher, é ser feminino, essas profundezas. Esse eu falo mesmo. sobre o feminino. Essa é a base. É a base, não tem como ser diferente. Meninas, eu queria agradecer imensamente esse encontro, que ele se repita, né, em todas as épocas do ano, uma vez por mês, quem sabe, né? Mas quando a gente pensou em fazer esse vídeo, até mesmo pelo contexto também desse mês que a gente vive, que muitas pessoas comemoram, você vê muitas pessoas falarem disso, mas às vezes falam num outro aspecto, né? E acaba que não dão necessariamente voz às mulheres que de fato somos e a realidade que vivemos. Então acaba que cria uma data comemorativa ali em torno de uma data que talvez seja uma data de luta, né? Da gente descobrir o que se é e de aprender a viver também. O que a gente tem de mais lindo na nossa essência do ser mulher, né? Então, é de se descobrir. Então, nesse contexto todo, essa conversa eu acho que é uma conversa importante, de vários aspectos e visões, né? De um mesmo ser, que é a mulher. A gente lida com elas o tempo todo também nos nossos atendimentos, mas que de alguma forma agregasse a outras que vão ouvir, né? E se elas precisarem de ajuda, estaremos aqui, não é mesmo? Sim. Mi, obrigada. Eu que agradeço. Muito mesmo, né? Eu que Tipo, não vamos nem começar aqui a falar os agradecimentos, né? Prazer estar aqui. Nossa, muito, muito gostoso. Uma conversa muito gostosa. Obrigada, Carol. Ai. Sempre. Toda semana, gente. Juntas, né? Juntas. Mas eu agradeço também a oportunidade, a experiência incrível de estar com vocês. Sim. Muito bom. Podendo conversar sobre o feminino, né? Sobre o ser mulher. E que todos os dias a gente consiga mostrar para as mulheres, né? O que é ser o feminino mesmo, o que é o ter um feminino. Né? Que as pessoas também que se aproximem de nós consigam perceber Exato. essa essência, né? Que a gente consiga transformar a vida de muitas mulheres. E muitos homens, talvez, também. Sim, se quiserem participar, serão todos muito bem-vindos. Apesar da gente falar muito, né, do Dia da Mulher, o Dia da Mulher e tal, não vamos excluir os homens para participar desse momento de conversa. Até de compreender também. Mudança de consciência, né? Sim, compreender trabalhar o tudo feminino, isso. né? Exato. E assim, que no dia da mulher, que todas nós, né, que a gente possa sair do parabéns pela mulher guerreira que você é, e que você sinta essa mulher deusa, essa deusa interna, que transborda em todos os seus aspectos, todos os seus poderes e potência, consiga tirar a armadura, sabe? Que você consiga sentir Sentir. A sutileza e potência do feminino. É isso que a gente deseja para todos vocês. E também lembrando que a gente está disponível também para quem precisar de ajuda, né? Precisa de um help, chama a gente. Também estamos aqui para isso. Você faz atendimento, né? Atendimento online, tem o curso, a Jornada de Autoamor, e também um curso de sexualidade feminina, com essa visão do feminino, de uma sexualidade sagrada. Sim. Com muito respeito, num contexto muito você primeiro. Sim. A jornada de autoamor para conduzir essa energia feminina no dia a dia, como se fosse um treino ali. Treinar, a gente precisa treinar mesmo, porque não é o que nos é ensinado. A gente vai desenvolvendo isso. E em breve, imersões e muita coisa Vivências, linda. E muitos projetos vindo. Muitos projetos, muito. Então, depois a gente deixa também o seu arroba na descrição para as pessoas te encontrarem. Sim, no Instagram tem os links para atendimento, para jornada. Muito bem. E a senhora? Eu atendo aqui, junto com a Luana, positivamente, no grupo de mulheres. E no meu consultório também. Isso mesmo. Também deixaremos o arroba da Carol. O grupo de mulheres, lembrando, né, do grupo, é um grupo terapêutico. Ele acontece uma vez ao mês aqui na clínica. Então, quem estiver interessado em participar, é só entrar em contato com a gente. A gente divulga sempre no Instagram, né? Vamos deixar também aqui o arroba para vocês.
Mi, convidadíssima para o nosso grupo de mulheres. Agradeço. Venha. Vai ser um prazer. Venha conosco, será muito bem-vinda. Com certeza. Vai agregar Podia marcar muito. um tema, alguma coisa específica, Aí, ó. vai ser bem. Março Tá é um vendo mês os pra projetos? isso. Tá vendo? Tá vendo? Tá nascendo um monte de coisa. Muitos brotinhos. Muitos brotinhos. E é isso, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. Seguiremos com esse projeto maravilhoso que amo, né? Que aprendi. Na verdade, eu aprendi a gostar, né? E a gente se vê na próxima. Obrigada.